Nesse momento a gente está gravando a série Pequenos Planejamentos, Grandes Soluções para o seu bolso. Essa série tem o objetivo de desmistificar aquilo que eventualmente as pessoas não estejam acostumadas a fazer em relação a finanças. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês nesse espaço mais uma vez e hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Carla. Carla, antes de começar, quero agradecer a oportunidade, você prontamente e gentilmente ter aceitado o convite de estar aqui batendo um papo conosco. E como eu já comentei com você, a gente utiliza esse espaço para poder compartilhar algumas situações e nesse momento a gente está gravando a série Pequenos Planejamentos, Grandes Soluções para o seu bolso. Essa série tem o objetivo de desmistificar aquilo que eventualmente as pessoas não estejam acostumadas a fazer em relação a finanças. E quando nós falamos de pessoas que têm vida comum com outras pessoas, para ser mais específico, casais, é muito importante uma situação que eu considero sempre nas minhas aulas, nas minhas sugestões consultivas aqui para os meus alunos, e para os meus clientes também, em relação ao objetivo e ao foco. Recebo muitos questionamentos e muitos dilemas de casais também em relação a finanças, e nada melhor do que alguém que entende de casais, de que entende de psicologia, para poder falar aqui conosco. Então, gostaria, para a gente poder começar a conversar, gostaria que você se apresentasse, quem é você, e a palavra está contigo. Obrigada, Elias. Bom, primeiro eu que agradeço o convite. Você sabe que eu fiquei muito feliz com o convite. É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante. Bom, eu sou a Carla, eu sou psicóloga clínica. Eu atendo adolescentes e atendo adultos na minha clínica e atendo bebês e famílias em uma ONG, chama Projeto Ninho do Bebê, aqui de Rio Preto. Então eu acho muito legal assim ter esse contato também desde do nascimento até a vida adulta, porque na verdade quando a gente está falando de finanças dentro do casamento, a gente pode parecer que está falando de só dinheiro, mas não, né? Tem tudo a ver com psicologia, não é à toa que você recebe tanta dúvida em relação a isso, porque são duas pessoas completamente diferentes precisando juntar experiências e lidar com o dinheiro. Então, eu não sou psicóloga de casais, né? Tenho algumas amigas que fazem esse trabalho com excelência, mas ultimamente eu tenho tido muito contato com essa área, né? A começar, porque eu acho importante a gente falar, acho legal falar isso, que eu fui sua aluna, né? Sim, gente, Junto com o meu marido. um prazer, assim, um período muito bacana para mim estar com vocês e, nossa, acho que Gente, que agregou muito para mim e foi uma época muito bacana. muito bacana. E eu acho legal falar isso para desmistificar também, porque parece que é um pouco de tabu falar sobre isso, principalmente eu sendo psicóloga, porque tem essa fantasia de que psicólogo tem tudo, né, redondinho assim, tudo perfeitinho, então que no caso eu seria autodidata de poder lidar com as próprias finanças sem procurar, né, uma orientação. E, na verdade, isso é uma ilusão. Eu acho que todos nós precisamos de alguma orientação e cada um procure o profissional que tem capacidade para orientar isso com excelência, e com certeza você é um deles. Então, Ah, ultimamente eu tive obrigado. muito contato, né, com essa área, a começar comigo, né, com a minha experiência, com a experiência dentro do casamento relacionada a finanças, e eu comecei a estudar sobre isso bastante também, ler sobre isso. Então é uma área que me interessa muito atualmente. Então é um prazer estar aqui falando com vocês sobre isso. Ah, que bom. E eu tenho essa experiência de compartilhamento de finanças no meu casamento.
E para todas, eu trabalho no mercado financeiro há aproximadamente aí 16 anos, e nesse período todo, lidando com finanças pessoais, a melhor experiência a partir do momento que eu decidi ter uma pessoa junto comigo foi juntar, vamos dizer assim, compartilhar o nosso bolso. Eu chamo de compartilhar o bolso, mas nada mais é do que juntar os dinheiros, juntar as carteiras, juntar as contas, né? E a partir disso, muitas coisas mudaram. Né, mudaram no meu casamento, mudaram na minha vida financeira. Outro dia eu gravei aqui também na minha rede social, foi o aniversário do meu casamento, onde eu relembrei uma situação de lá no passado, quando a gente decidiu juntar as finanças e assim, vejo como muito positivo. E nem sempre acontece de forma positiva para todas as pessoas. E aí eu queria que você pudesse contar para a gente o que os casais que desejam ter as finanças compartilhadas devem considerar como importantes no momento de tomar essa decisão, no momento de fazer isso, para que aconteça da melhor forma. Sim, eu acho que isso é muito importante. Eu vou tentar ser bem breve, porque são coisas que geram muitas questões, né? Então, eu vou tentar falar resumidamente. Mas eu acho que o principal disso, eu gosto muito de um termo que a minha psicóloga, a Alessandra, fala, que é casar financeiramente. Eu achei isso fantástico quando ela me falou isso. Que quando você casa, né, você junta as escovas de dente, mas você não junta só isso, você junta uma porção de outras coisas. E a maioria dessas coisas são gradativas, são processos, né? Não é assim, casou, tá tudo resolvido, tudo compartilhado, funcionando lindamente. Então, às vezes, alguns casais podem demorar um pouquinho para casar financeiramente, para entrar em sintonia um com o outro na área financeira, né? Porque é difícil. A maioria das vezes são duas pessoas com criações completamente diferentes, que lidam com o dinheiro de forma completamente diferente. Então, a princípio, juntar tudo isso pode ser muito complicado e pode haver muitas dificuldades. Então, eu acho que o principal de tudo é primeiro ter o desejo de juntar tudo isso, né? Fica uma coisa muito aversiva se for algo obrigado, do tipo, a gente casou, agora tem que ser assim. Eu acho que na base da conversa, né, e tal, que é como tudo se resolve, é entender que existe o desejo de juntar as finanças e que isso talvez fosse a melhor das opções para que juntos trabalhassem para um objetivo em comum. Não são todos os casais que gostariam de juntar as finanças. Acho importante a gente falar isso também, né? Tem casais que funcionam muito bem separando isso. Eu tenho meu dinheiro, você tem o seu, e tá tudo certo. E aí eles acabam fazendo acordos entre eles, do tipo, eu pago tal conta, você paga tal. Isso fica entre o casal. Mas se o casal quer, mesmo que ele saiba das dificuldades, mas ele quer juntar as finanças e trabalharem juntos em prol de um objetivo em comum, juntar os dinheiros ali para pagar as contas em comum, eu acho que é necessário uma conversa, né, entre os dois e também entender se existe uma certa maturidade para isso. Porque quando a gente está falando de contas e de finanças, a gente não está falando só sobre isso, né? O dinheiro em si, ele não tem valor algum, assim, poder nenhum. É as coisas que ele traz, e aí o que ele traz é uma decisão sua. Então, o que é importante para mim pode não ser importante para o meu parceiro, e aí eu posso não concordar com o jeito que ele lida com o dinheiro e vice-versa. Então, eu acho que isso que é o complicado. Então, eu acho que é necessário uma avaliação breve, assim, do tipo, será que tá tudo bem a gente juntar? Existe uma confiança mútua financeiramente? Inclusive, eu estava vendo um termo, esses dias estudando alguns artigos sobre isso, que alguns artigos acadêmicos usam a expressão infidelidade financeira, Olha, que é quando
Muito legal, né? Que existe uma espécie de traição financeira, que é quando dos cônjuges, né, escondem muito a forma como utiliza o dinheiro, ou mentem, e fica uma coisa meio obscura, assim. E isso gera uma desconfiança enorme no casamento. Do tipo, como que eu vou juntar com essa pessoa, né? Fazer uma conta conjunta, sendo que eu não sei o que ela faz com o dinheiro dela. E aí, então, é melhor deixar o dinheiro comigo, porque em qualquer emergência eu sei o que tem aqui. Então, percebe como nunca é só o dinheiro, tem muitas outras questões do casal e do próprio indivíduo envolvendo tudo isso. Então, eu acho que a primeira coisa para quem quer juntar as contas é avaliar, fazer uma avaliação geral, assim, de como que é a maneira que vocês lidam com o dinheiro individualmente, e ter essa conversa, né? Falar, ó, gente, vamos juntar, mas o que você acha que a gente precisa fazer para juntar? Você acha que vai dar certo? Como é que é isso para você? Tá tudo bem isso para você? Eu acho que o principal é isso. Legal, foi esse termo de traição financeira, é a primeira vez que eu ouço ele. É a primeira vez também que eu tinha lido. E aí eu vejo que quando eu converso com alguns alunos e que chegam em casais, assim como você, seu esposo, chegaram até o programa do Meu Bolso Cuido Eu, eu vejo que em muitos casos acontece essa traição financeira e eu nunca tinha observado que esse seria o termo. Interessante saber. Muitos casos. E assim, para casais que geralmente quando acontece uma traição, é muito provável que venha um conflito, né? Depois dessa Uhum. traição. E para os casais que já têm conflitos nesse sentido, você entende que é possível resolver esses conflitos? Se é possível resolver os conflitos, qual que é o caminho das pedras para poder ter uma vida financeira compartilhada mais harmoniosa? Eu acredito ser totalmente possível. Eu acho que é sempre possível resolver conflitos, desde que, principalmente no casamento, ambas as partes estejam afim. Uhum. Então, eu acho que o primeiro passo é admitir que existe esse conflito, que é muito difícil. Se você não admite que tem um conflito, ele nunca vai se resolver. Então, pode ser, às vezes, que um enxergue mais que o outro tem um pouco de dificuldade. E se o outro está com muita dificuldade de enxergar, é porque realmente esse conflito é difícil, mexe com a pessoa, né? Então, é difícil enxergar, é difícil ir atrás, porque dói. Então, eu acho que o primeiro passo é admitir, né? E isso pode não ser tão fácil assim. E não fugir do conflito, né? Porque eu lembro que quando eu era criança, eu escutava muito que casamento nenhum sobrevivia sem dinheiro. E eu ficava muito brava com isso. Eu ficava muito brava, eu achava um absurdo. E aí eu falava, lógico que não. Se tem amor, supera tudo. E assim, hoje eu vejo que isso é realmente uma visão infantil, bem fantasiosa. Mas por quê? Porque o dinheiro é a coisa mais importante? Não. Mas é porque tem até uma frase, eu anotei aqui em algum lugar, deixa eu pegar aqui, que eu achei que ilustra muito bem isso. Aqui, é do Robert Kiyosaki. Não sei se eu tô falando certo, tá? Tá Mas certinho, é esse nome. é? Ai, que bom. É, Ele fala assim: o dinheiro não é a coisa mais importante da vida, mas afeta todas as coisas mais importantes. E eu achei isso sensacional, sim. porque eu acho que num casamento se define muito bem. Só um Que não, parêntese, em relação ao por Robert favor, Kiyosaki, ele escreveu Pai Rico e Pai Pobre, né? Que é um dos grandes best-sellers de finanças. verdade. E por conta da indicação dele mesmo, do que ele fala, uma das coisas que eu traduzo, isso que você acabou de dizer, eu sempre digo aqui que o bolso é o promotor de todas as realizações que a gente precisa ter na vida. E lógico, se a gente tem desejos casamento é uma coisa comum, né, Carla?
E se a gente quer casar, alguma coisa a gente quer juntar e aí, por que não em algum momento juntar as finanças? Mas só esse parênteses para falar do Robert, que é craque no que ele fala, no que ele assunto. Nossa, é muito, muito boa essa frase dele. Perdão. Porque eu acho que define tão bem o casamento e tão bem essa coisa que acaba sendo um senso comum de que casamento nenhum sobrevive sem dinheiro. É que não é bem assim. Mas é importante pensar que o dinheiro afeta todas as áreas da nossa vida. Então, se um casamento, a parte financeira não vai bem, como as outras áreas vão estar bem também? Então, não é a falta de dinheiro que acaba com o casamento, é como você lida com o dinheiro. Olha É só. muito diferente. Porque dinheiro tem. A questão é o que você está fazendo com ele. Se ambas as partes estão de acordo com ele, se você está lidando com ele de uma maneira saudável. Então, hoje eu entendo que quando eu ouvia isso quando era criança, não é exatamente isso, né? Porque eu acho que essa frase soa como, tipo, se o dinheiro fosse o que sustenta uma relação. E eu acho que não é assim que tem que ser. Se é assim, eu acho importante tomar cuidado, né? Porque é um lugar muito inseguro e muito incerto para deixar algo sustentando, né? Não serve de sustentação. Mas é importante pensar que ele afeta todas as áreas, as mais importantes, né? E como você lida com o seu dinheiro está diretamente ligado à sua saúde emocional, com a maneira como você encara as coisas, né? E é isso que acaba dando muitos conflitos. Então, o caminho das pedras, eu não sei se tem, mas eu acho que muito importante procurar ajuda. Se fosse resumir, sim, em uma coisa, eu acho que você tem que procurar ajuda, seja de um profissional de finanças ou de terapia. Eu acho que as duas coisas é válidas e as duas opções têm diferentes funções. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal. Acho que me sinto à vontade para compartilhar isso. Eu sou psicóloga, então eu faço terapia, né? Eu preciso e também adoro e recomendo para todo mundo. O Andrei também faz, que é o meu Eu também marido. recomendo. Muito bem. E o meu marido também faz. Então a gente já está respaldado emocionalmente, digamos, né, pelas nossas terapeutas. O que a gente percebia que faltava na gente era conhecimento, coisas técnicas e de não saber assim muito o que fazer. Tá, mas como que eu organizo isso? Mas e investimento? Como é que funciona isso? A gente era meio perdidão nisso. Então a gente entendeu que nós precisávamos de um consultor financeiro e não de um terapeuta, porque a gente já tinha. Então a gente procurou o Elias. Só que no meio disso tudo é natural. Até a gente brincava com o Elias, né? Quando a gente se reunia, que falava, ó, tá difícil, tá complicado, tá pesado, porque quando você vai mexer nas finanças, mexe completamente com o relacionamento, com o seu emocional. Então, é difícil, é muito, e para alguns tende a ser um pouquinho mais do que outros. E eu até brincava com ele, ainda bem que eu tenho terapia. Mas, então, porque as duas coisas andam juntas. Só que é importante entender o que você está precisando no momento, né? Porque, como eu disse, nunca é só mexer com o dinheiro, as finanças. Então, eu acho que o caminho das pedras é entender que você provavelmente vai precisar de ajuda e que você deve aceitar ajuda. Não deve tentar fazer tudo sozinho, dar conta de tudo sozinho, não precisa. Então procure uma ajuda, seja ela emocional, né, de um psicólogo ou de um profissional da área, um consultor financeiro. Eu acho que esse é o mais importante. Entendi. Então, se a gente fosse definir assim, primeiros passos para quem tem pontos a desenvolver, para casais que têm pontos a desenvolver nessa área, o primeiro passo seria buscar ajuda, é isso?
Eu acho que sim. Eu acho que primeiro conversar entre si, né? Está de falar, não, eu acho que a gente precisa de ajuda nisso. Conversar, ser transparente, né, com o seu parceiro, a sua parceira, que é uma área que você acha que precisa de atenção. Se talvez a outra parte não estiver de acordo com isso e você realmente sentir que é necessário, acho que vale a pena procurar ajuda para você, porque não, né? Para você lidar com as suas questões, com as suas dificuldades, e aí talvez procurar uma terapia para você. É o que eu sempre costumo falar. Se, existe muito isso, muitas pessoas me falam assim. Carla, mas na minha casa eu vejo que não sou eu que preciso de terapia. É tipo, meus pais, meu marido, mas eles não vão. E eu sempre falo, vai você, para lidar com essa parte que não quer. E para você aprender a lidar com isso. Então, eu acho isso muito importante. Então, a outra parte não quer, não é por isso que você vai ficar parada. Faça alguma coisa para você se sentir melhor. E assim, talvez você mude essa, essa questão que tanto te incomoda só de você procurar ajuda. Então, eu acho que o passo número um seria isso, sim, conversar, né, um diálogo e procurar ajuda. E aí, compartilhando a minha própria experiência também, em relação a essa questão das finanças, eu vou pincelar de um jeito bem breve. Eu sempre falo para o pessoal que me acompanha aqui que um dia eu vou trazer a Aline, minha esposa, para a gente contar como é que foi isso no detalhe. Mas de uma forma bem simples, aconteceu na nossa relação o que você falou no começo, uma traição financeira, né? Que eu nunca tinha pensado Quem para, não? né? Quem nunca? Uhum. Aconteceu uma traição financeira, e aí, com base nessa traição financeira, uma coisa que naquela época eu acho que me ajudou bastante foi praticar empatia e refletir a respeito do que estava acontecendo, né? Por que, no caso, quem traiu financeiramente foi a minha esposa, né? Foi uma coisa bem simples, foi bem no começo do nosso casamento. E a gente tinha combinado tinha os gastos que a gente tinha acontecido por conta do casamento, das coisas em si, a gente combinou de não gastar. E aí ela foi lá e gastou. E eu só fiquei sabendo quando chegou a fatura do cartão de crédito, que naquela época ainda vinha pelos correios. Nessa época do casamento, uma coisa que me ajudou bastante também foi a minha psicóloga. Inclusive, quero mandar um beijo para a Débora também, que me ajuda bastante. Acho que esse é o 14º ano que eu estou junto com ela, 2021, 14º ano, e Gente, que exemplo de vida. me ajuda bastante. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade e por colocar os profissionais, né, para poder me Muito ajudar. E legal. naquela época eu fiquei, nossa, eu lembro da cena de eu receber a fatura do cartão de crédito e ter um gasto lá que eu não esperava de jeito nenhum, né? Em algumas palavras eu fiquei assim muito revoltado. Revoltedes assim, foi complicado para mim. E aí eu fui refletir, pensei, a minha esposa não estava em casa, né, nesse momento. E aí eu tive a oportunidade de respirar, falei, pera, vamos entender o que é que pode mudar essa situação, né? A atitude igual vai levar a resultado igual. Então, se a conversa que a gente já teve, que foi extremamente séria, né, não foi Uhum. suficiente para poder transmitir para ela a importância de ter esse cuidado, o que é que eu vou fazer, né, para poder. E aí, no caso, aí eu pensei e fiz uma sugestão. Quando ela chegou, a gente conversou, né? Foi uma conversa muito libertadora para o nosso casamento, que fazia, assim, pouco tempo, eu acho que tinha um mês e pouquinho, não tinha, sabe? E aí a decisão que a gente tomou naquela época foi que ela cuidasse das nossas finanças, que ela fizesse o pagamento das contas. Muito legal. E existe um É, pouco de preconceito com isso, né, Elias? Eu percebo que existe ainda hoje uma coisa do tipo assim, mas a mulher cuidar das finanças, como assim? Eu percebo é, que as pessoas estranham muito essa ideia. Que sim. legal. E hoje as nossas decisões são compartilhadas, mas ainda assim é ela que cuida de tudo.
né? Desde essa época ficou com ela e aí por uma questão de agenda nossa, de indisponibilidade, então eu sempre tenho tudo à mão, organizo de um jeito que fica fácil, Uhum. ela tem acesso, eu tenho acesso, a gente usa planilha, mais equipamento de tecnologia, se eu precisar, eu pego a tela do meu celular ali, eu vejo o que está acontecendo de um jeito muito fácil, faço a sugestão, a gente conversa, mas o fato de ela passar a administrar os pagamentos, a cuidar do nosso dinheiro, a fazer as movimentações, o que que vai para um investimento, o que que paga a conta, né? Isso foi o fator de contribuição. E se eu não tivesse praticado a empatia, tivesse refletido, né, utilizado essas ferramentas que você comentou aqui, talvez a gente não tivesse obtido sucesso nesse casamento financeiro, né, que você mesmo disse aqui. Então, Sabe, pode perdão, falar, pode falar. não, continua. Pode continuar. Então eu tenho, eu sinto muita gratidão a ela, né, também por ter topado isso. Gratidão à vida pela oportunidade de entender que isso pudesse, né? Você que participou do meu programa, no programa a gente fala muito sobre a escada de vida, né? O que que é a escada de vida? Nada mais é do que os objetivos que a gente tem em comum. E quando eu atendo casais, eu sempre peço para os casais, para cada um fazer a sua escada, e depois que os dois juntem as escadas e construam uma escada, vamos dizer assim, mútua, desde que eles a decisão deles seja participar das finanças, né? Compartilhar as finanças um com o outro. E geralmente isso dá muito certo. Do ponto de vista administrativo financeiro, né? O planejamento mais importante do que planejar é cumprir aquilo que está planejado, né? E quando tem duas pessoas, vamos imaginar assim uma instituição, um casamento, duas pessoas trabalhando para o mesmo objetivo, muitas vezes esses objetivos vão acontecer mais rápido, né? Com E certeza. justamente eu saí de uma situação, por exemplo, nessa época de ter que conversar com a minha esposa para ela não gastar, para entender que evoluiu para uma situação onde eu tinha uma esposa que guardava bem o nosso dinheiro e a gente passou até a ter algumas realizações. Pouco tempo depois, a gente conseguiu realizar algumas situações da nossa escada de vida, sabe? Olha que legal. Então, eu entendo ser muito agregador. É, Isso eu não vejo pode. problema algum quando algum casal traz aqui para a aula, assim, não, a gente quer ter finanças separadas. Beleza. Só que quando é junto, a probabilidade a velocidade, a probabilidade de dar certo e de ter uma relação harmoniosa, ela é maior, né? Tem Sim. quem consegue. Tem um exemplo de um outro casal de alunos que eu olho sempre assim, que eles têm finanças separadas. Contudo, sempre tem que haver, por exemplo, aquela conversa para poder, quando vai decidir a respeito de alguma coisa, tem que ter muitas conversas. Não tem um plano pronto, não, eu já sei como é que é e nós vamos junto, vamos entrar nessa nave, vamos viajar para onde tiver que ir, nós vamos chegar no destino junto. Então, acaba tendo que ter mais ajustes e pode ser que, vamos dizer, demora um pouco mais para as engrenagens começarem a se encaixar. Eu acho legal, né, esse exemplo que você deu dessa conversa que você teve com a sua esposa, porque isso só foi possível porque é, você teve empatia com ela e, ao mesmo tempo, você viu nela alguém que poderia cuidar muito bem disso. E por que não? Por que não deixar, né? Então, eu acho muito legal isso, de quando vocês se olham como parceiros. Eu acho que isso é algo fundamental dentro de um casamento, principalmente no que a gente está falando de juntar as finanças. Entender que vocês são parceiros nisso. E não concorrentes, Exato. não um querendo controlar o outro. Fica uma coisa meio invasiva, meio ameaçadora, né? Tipo, você tá querendo controlar o meu dinheiro. Mas não é bem assim, né? Eu acho importante, se você quer compartilhar as finanças, você precisa ter um olhar diferente, senão não vai dar certo. Você precisa olhar para sua esposa ou para o seu marido e entender que vocês são parceiros, vocês estão juntos no mesmo barco. Não é. Então, por exemplo, aconteceu um problema,
que a gente vai fazer para resolver isso? Não é, né, tipo, ah, isso daí é seu dinheiro, mas não sei o que. Então, assim, eu acho que precisa ter esse olhar de parceria, de que a pessoa que está do meu lado colabora e tem o mesmo objetivo que eu. Então, está agregando na minha caminhada e não ao contrário. Porque senão fica uma coisa de que você precisa proteger o seu dinheiro. E eu acho que é por isso que é tão importante prestar atenção naquilo que a gente falou na pergunta 1, da maturidade, de como que lida com o dinheiro, porque se tem alguém que pratica diversas traições financeiras, fica difícil olhar como parceiro É, mesmo, né? Ou parceira. Você vai acabar tendo que ter, por sobrevivência da sua casa e do seu casamento mesmo, atitudes protetivas, do tipo, qualquer coisa eu preciso ter uma coisa de emergência, né? Aonde recorrer, um lugar seguro. Então, acho fantástico esse exemplo que você deu, Elias. legal. E assim, a intenção é que possa contribuir, né, para outras pessoas. Outra questão que eu acho importante é que a nossa vida, ela tem fases, né? E já teve momentos, depois que aconteceu esse episódio, por exemplo, no meu casamento, não tive mais traições financeiras, né? Mas constantemente, às vezes a gente observa dentro das nossas finanças o que está consumindo ali os gastos, quais são as despesas, e o fato de poder revisitar e lembrar, né, disso também. Vamos dizer, é como se a gente fizesse acordos, conforme os ciclos vão mudando, que a gente também fizesse acordos. Então, eu sou muito apegado, por exemplo, a questões de tecnologia. Se lança um celular novo, eu quero um celular novo. Se lança um relógio novo, eu quero um relógio novo. Né? Lógico, isso não é num nível ainda tão, vamos dizer, acho que não é doença, mas eu gosto muito, né? E às vezes nas nossas conversas a gente chega a alguns assuntos assim, olha, queria trocar o celular, assim, não, mas eu queria comprar a bolsa. Mas eu queria comprar bolsa, né? E aí eu tô falando desde essas coisas menores até para objetivos maiores, do tipo, quero uma casa nova, não, eu quero fazer pós-graduação, sabe? Fora do país. É uma história totalmente distinta. Então, sempre há esse alinhamento, a gente sempre revisita, e eu acho que agrega bastante. E para a gente concluir esse nosso bate-papo, que para mim foi muito assim proveitoso, espero que para você que esteja assistindo também possa fazer sentido e possa ajudar. Você que já passou pela experiência de reposicionamentos na educação financeira, o que você diria para os casais, né, que estão nos assistindo, que eventualmente desejam ter sucesso nisso? Eu sei que você já falou muita coisa aqui, mas fica à vontade para falar algo que aí tá na sua cabeça que você acha que seja bastante relevante. Bom, acho que a primeira coisa, eu como psicóloga não poderia falar outra coisa diferente, é cuide da sua saúde emocional, né? Olha Eu só. acho Às vezes muito a gente importante não correlaciona isso, né, Carla? As pessoas não lá atrás. separa muito, né? Acha que uma Uhum. coisa não tem nada a ver com a outra, e assim, elas não, é impossível separar. Eu tenho cada vez mais consciência disso e eu vejo cada vez mais o quanto que é importante prestar atenção nisso, né? A maneira como você lida com o seu dinheiro está diretamente ligada à forma como você vê tudo, como você relaciona com as coisas. E isso foi aprendido, né? São comportamentos que não necessariamente alguém precisa ir lá te ensinar. Você crescendo no seu ambiente familiar, você vê como que é lidado. Você vê como que as pessoas lidam com as finanças, você vê o que acontece ali dentro, tudo de uma forma inconsciente. Então você acaba tirando dali algumas questões muito importantes que você vai levar para sua vida e é claro que vai levar para o seu casamento. Aí você imagina, você leva uma coisa e a outra pessoa leva outra, e isso é muito difícil. Então, nunca a gente está lidando só com dinheiro. Quando existe uma dificuldade financeira, nunca é
só financeira. A diferença é que algumas pessoas conseguem resolver de uma maneira mais simples, né? Se você lida de uma maneira saudável com o dinheiro e você só precisa de um ajuste, e aí você procura um consultor, é rapidinho. Só que às vezes não, às vezes o buraco é mais embaixo, né? É uma coisa que não adianta, por mais que você aprenda o que tem que fazer, você não consegue fazer. Então, não adianta você aprender sobre planilha e não sustentar a planilha. Não adianta você aprender uma diversas coisas e não conseguir executar, porque tem coisas por trás, né? Então, eu acho muito importante isso. Eu tô lendo esse livro ainda, então não sei muito o que falar sobre ele. Só que o título me chamou muita atenção, que é Dinheiro Emocional. É esse aqui, ó, do Thiago Brunet. E eu achei eu comprei por causa do título. Porque eu falei, faz muito sentido, eu quero saber sobre isso. Porque é como você lida com tudo na sua vida, né? Onde você investe seu dinheiro, você está colocando o que a gente às vezes chama de energia psíquica, né? E é muito importante isso. Quer dizer que aquilo é importante. Então, onde vai o seu dinheiro que consome, né? Que você estava falando, normalmente é uma área extremamente importante para você. E por quê? Então, tem tudo que a gente precisa prestar atenção, de que nunca é uma coisa só, não é tão simples assim. Então, cuidem da saúde emocional. Tem uma coisa muito legal que fala nesse livro também, que eu sempre achei muito importante. Quando eu vi ele ilustrando em palavras, assim, fez total sentido para mim. Que ele fala que se você não consegue dar conta de cuidar de si mesmo, como é que você vai cuidar de uma casa, de uma família, né? Então, se você sempre teve, vamos supor, uma vida financeira conturbada, você sabe que você tem questões emocionais importantes que talvez precisavam ser cuidadas a tempo, e que você não cuidou por medo, por uma série de coisas. E aí você casa, isso vai te acompanhar. E mais, você vai ter que lidar com as suas e com as dos outros, né? Do seu marido, da sua esposa ou dos seus filhos, se você tiver filhos. Então, eu acho que é muito importante olhar para essa área com carinho, né? E entender que essas duas coisas andam juntas, assim como a sua saúde física, que está tudo interligado, né? E procurar conhecimento também sobre isso, né? Que não adianta, se você não tiver conhecimento do básico, infelizmente, acho que o nosso país é bem precário nisso, né, Lins? De, Sim. de educação financeira, muito raro quem recebe uma educação financeira. Então, tipo, seus pais não tiveram, eles não vão passar para você se eles não aprenderem, né, ao longo da vida. As Então, estatísticas demonstram que 80%, um pouco mais de 80% da população não é educada financeiramente, não recebe. E ainda que a gente tenha pautas, disciplinas e determinações aí das normas da educação em relação à educação financeira, a gente vê que na prática acaba acontecendo ali aula de matemática, o professor de exato, matemática que vai poder ensinar alguma coisa, e muitas vezes os problemas eles são mais psicológicos, mais humanos do que exatos, né? Então, exato. fazer uma conta, uma planilha que eu te mandar aí, você vai fazer uma conta rapidinho, né? Aham, Agora, as outras coisas podem gerar outros problemas aí. Mas, assim, aqui nesse espaço que a gente utiliza, que a gente está utilizando agora para poder falar com essa galera, tem uma galera aí que está promovendo uma mudança de chave. Eu acredito muito em um mundo financeiramente educado, vamos dizer assim, sim, sabe? também. E eu acredito também que a mudança está em nós. Então, ainda que tenha Exatamente. essas deficiências aqui no nosso país e que a gente esteja inserido nessa realidade, eu acredito na possibilidade de mudança. Torcendo para você aí. Sim. Eu também acredito, sempre acredito na nossa capacidade de mudar. Legal. Olha, muito obrigado por você ter aceitado o convite Eu de que agradeço. estar batendo esse papo aqui, trazendo um pouco
da sua área para poder ajudar pessoas. E assim, gratidão enorme para você que assistiu esse bate-papo, que está aqui conosco. Fica o convite para poder seguir a Carla nas redes sociais. Carla, quais são suas redes Hum. sociais? O Instagram é @carlanerypsi e eu também tenho TikTok. Ah, legal. É um aplicativo que é bem direcionado aos jovens e adolescentes, né? Aham. Mas se você tiver, eu também tô por lá. É o mesmo @carlanerypsi. Legal, Carla. Olha, seja sempre bem-vinda aqui e se eu puder Obrigada. ser útil em algo, conta Com comigo sempre que certeza. desejar. Um prazer, gratidão à vida de um dia ter conhecido você, seu esposo Andrei. Deixa um abraço para Gratidão. ele. Pode E deixar. pequenos planejamentos promovem grandes realizações. Um abraço, pessoal. Elias, Um abraço, obrigada. Carlinha.